boa tarde então, pessoal. Para mim já está marcando aqui, né, 11h59, quase boa tarde, né. Então vamos lá, o pessoal do sétimo, do primeiro médio, pediu para que eu desse uma olhada nas questões de matemática sobre ENAC 2, e eu falei para vocês, prometi que eu ia fazer o vídeo das correções das questões para vocês darem uma olhada, né, até rever conceitos e tudo mais, para que vocês possam então ir para a ENAC 3 mais preparados, tá bom? Então nós vamos ver Matemática ENAC 2 de 2025. O nosso foco aqui é matemática, né? A questão 21 até a questão, se eu não me engano, até a questão 32, que são 10, né, questões de matemática, nós vamos rever aí alguns conceitos. E o primeiro exercício, ele começa bem tranquilo, né, trabalhando com a parte de módulo. Então, veja aqui que isso aqui não é um parênteses, ó, é um módulo, tá bom? E a função do módulo é tornar o número positivo, sempre positivo. Professor, e se ele for já positivo? Permaneça positivo, bem tranquilo dentro dessa relação aqui, tá bom? Então, nós vamos lá fazer este processo. O valor de módulo A mais o módulo B mais o módulo C, sabendo que o A vale 3, o B vale 2 e o C vale -3. Então, nós vamos fazer lá, ó, o módulo de A, que é 3, ó, 3, 2 e -3 mais o módulo de B, que vale 2, mais o módulo de C, que vale -3. Então, quem que nós vamos trabalhar aqui? Somente o módulo de -3, né? Ele vai sair dali positivo, ó. Então, saiu positivo, mais o 2 que saiu positivo, mais o 3, ó, esse mais veio daqui, tá? Mais o -3 passa a ser positivo, então aí é só somar, né? 3 com 2, 5 e 5 com o 3 nós vamos ter 8. Portanto, para nós a letra E, tá bom? Já o exercício 22 ele está trabalhando com fração geratriz, e aí ele fala lá assim: então, 11 vezes A, lembrando que 11A é descrito como 11 vezes o A, mais o B, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é o quê? Trabalhar a fração geratriz, tá bom? Então, vamos ver qual que é a fração geratriz de 3,42, 42, 42, 42 e assim infinitamente, tá bom? Então, nós temos lá, a fração é 3,42 e 42 é o que se repete, eu vou pegar a parte inteira e juntar com o meu período, né, que vai dar 342, esquece a vírgula. Vamos subtrair do inteiro, ó, que é 3, e vamos colocar no denominador 9 para cada repetição. Então, um 9 para o 4 e um 9 para o 2. Em sala de aula, eu expliquei para vocês o porquê que nós trocamos o 10 pelo 9, tá bom? Então, não vou me atentar mais a isso aqui. Então, nós temos lá 342 menos 3, que dá 339 sobre 33. Isso aqui dá para simplificar, ó. Nós vamos simplificar por 3. Simplificando isso aqui por 3, nós vamos ter, então, 1 com 3 e 33, tá bom? Vamos deixar assim por enquanto. Agora nós vamos trabalhar com a fração geratriz de B, que é 1,999. Então, o seu período é o 999. Pega o inteiro e junta com o seu período e subtrai do inteiro, que é -1. E para cada repetição, você vai colocar o número 9, tá bom? Então, aí nós temos 18 sobre 9. E 18 sobre 9 são 2. Então, bora lá, nós não terminamos ainda, né? Nós fizemos aqui a fração geratriz dessa dízima periódica. Então, nós vamos terminar lá, 11 vezes 113, que é o A, né? Por 33, mais o seu B, que vale 2. Então, nós vamos fazer aqui, ó, uma simplificaçãozinha, né? 11 dividido por 11 dá 1, e 33 dividido por 11 dá 3, então, o que facilita bastante para mim, né? Então, 1 vezes 113, 113. E aqui, ó, não tem ninguém, então vale 1, né? 1 vezes 3 é 3, mais o 2.
Aí o que que aconteceu aqui? Nós vamos ter que fazer uma soma, né, de denominadores diferentes. Então eu vou fazer esse um virar 3. Se eu faço embaixo, eu faço em cima. Não estou usando o método de MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu estou usando a parte de equivalência, né? Então 113 por 3 mais o 3 por 6, o que facilita aqui, então, a nossa vida, né? 119 por 3, que não dá para dividir, não dá para simplificar, então nós deixamos do jeito que está. Então, para nós aqui, esse exercício é a letra A, 119 sobre 3, tá bom? Vamos então fazer agora o exercício 23. Na figura a seguir, os triângulos da ABC e BED são retângulos. Como é que eu sei que eles são retângulos? Eles possuem 90 graus, né? Então veja aqui que eu tenho um triângulo maior, ó, e ele tem um ângulo de 90 graus, e eu tenho um triângulo menor, ó, né? Que também tem um ângulo de 90 graus. Então são sim triângulos retângulos, né, no vértice A e D, respectivamente. Sabendo que A e B, então, ó, AB, que é tudo isso aqui, ó, vale 12. O AC, então, olha lá para o AC, ó, né? Vou colocar aqui com azul, ó. AB vale 12, o AC vale 9 e o DE, que é esse pedacinho aqui, ó, vale 3. A medida de DB é igual a, ele quer saber esse pedacinho aqui, ó. Quanto que vale este pedacinho, então? Tá bom? É isso que ele quer saber. Então, bora lá resolver esse exercício. Então, o que que nós, antes disso, nós vamos colocar lá assim, ó. Colocar em verde, tá bom? Este ângulo de 90 graus, ó, olhando para o maior, tá? Que é toda essa parte aqui, ó, de T B, ele não tem valor, né. E perceba que do pequeno, ó, também não tem valor nada na frente dele, tá bom? "Professora, mas está como 12". Não, está como 12 o AB, que é o inteiro do maior. Então nós não conseguimos achar quem está para quem, mas nós temos uma situaçãozinha aqui, que é o quê? Este ângulo aqui, ó, vou colocar de uma outra corzinha, ó, este ângulo aqui, ó, é um ângulo que ele tem o valor tanto do pequeno, ó, triângulo pequeno, ó. Então, este ângulo bate na frente de quem lá? Na frente do 3. Opa! E o mesmo ângulo, ó, se eu ultrapassar, vai bater na frente de quem? Do 9, que é o triângulo maior. Então, eu posso dizer que 3 está para 9. Assim como. Agora, eu tenho outros valores, né? Que é este ângulo aqui, ó, vou colocar ele de uma cor diferente aqui para vocês, vamos colocar de roxo, tá bom? Ó, este ângulo aqui, ó, está para X. Ai, professor, e agora do maior, como é que fica? Este ângulo aqui, ó, corresponde a este ângulo aqui, do maior, tá bom? Então, X, que é do pequeno, né, vamos colocar lá. Nós, começamos com o 3, que é do menor, não. Então, X está para o maior, que é o Czinho aqui em cima, ó, está para quem? Para o 12, que é o inteiro. E aí nós vamos multiplicar isso em cruz. 9 vezes X, 9x. 3 vezes 12, 36. E x é igual a 36 dividido por 9. Portanto, x é igual a 4. Não esqueça que aqui, ó, pessoal, nós fomos. Vou fazer esse aqui. Não vou fazer o exercício de novo, mas eu vou mostrar os ângulos para vocês novamente, tá bom? Ó, o ângulo de 90 graus, ó. Nós estamos estudando os ângulos. Então, vamos lá. Ó. O ângulo de 90 graus. Para o pequeno, eu não tenho nada aqui, ó. E para o ângulo de 90 graus do maior, ó, se eu olhar lá do maior, ó, eu também não tenho nada. Não tem nada estabilizado lá para mim, né? Então, eu já estudei o primeiro ângulo, agora eu vou estudar o segundo, vou apagar aqui, né? O que me sobrou foi este ângulozinho aqui, né? Vamos lá, ó. Este ângulo. Opa, este ângulo faz parte do menor, ó. Assim como ele também faz parte do maior, ó. Olha o azul passando lá no ângulo vermelho, ó.
Então, por isso que eu coloquei lá, ó, este ângulo faz parte do pequeno, então eu posso dizer que 3 está para o maior que 9. Este ângulo. Então, estudamos o de 90 e estudamos o ângulo B, que é para os 2, né. Quem faltou para nós? Quem faltou foi esse ângulo aqui, ó, este ângulo aqui e este ângulo aqui. Opa, do menor, lembra que é esse era isso aqui que ele queria, então nós falamos que ele era x, não é isso, ó. Então, ó, olhando para ele lá, ele vale x. E este aqui para o maior, quem está nele é tudo isso aqui, ó. Então quanto que vale? 12. Então, por isso que 3 está para 9, assim como x está para 12. Tem que ter calma para fazer os exercícios de matemática, tá bom? Eu sempre aconselho o pessoal começar a ENAC, porque você está com a cabeça fresca, dormiu a noite inteira, é um exercício que você vai ter que pensar mais, fazer com calma. Comece sempre por matemática, né? Você vai ver que o seu raciocínio vai estar melhor ali. Depois de ter lido toda essa prova aqui, com português, inglês, história, geografia, para depois fazer matemática, você já está cansado, né. Então comece sempre por matemática para poder te ajudar aí, tá bom? Agora o 24, vamos lá para o 24. 24 é fatoração, professora do céu, como é que eu fatoro isso aqui? Então, nós vamos perguntar aqui, perceba que as respostas é quem está em evidência, ó. Tem alguém para fora, ó. Tá vendo? Todos eles estão para fora. Então a pergunta é: quem está em evidência, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos olhar para o x e ver quem que é o menor. Quem que é o menor entre eles? Aquele que tiver a menor potência. Então você tem aqui, ó, x elevado a 3, 3x elevado a 8. Opa, esse aqui é muito alto, né? Então, por enquanto, venceu o x elevado a 3. E o x elevado a 4. Então, nós vamos colocar quem para fora? Aquele que é o menorzinho para você, ó, x elevado a 3, tá bom? Agora, nós vamos olhar para o y. Quem que é o menor entre eles? Então, bora lá, ó. Nós temos y7. Opa, deixa eu voltar aqui. Nós temos y7, y4 e y6. Então, nós vamos colocar o y4. Então, nós vamos já eliminar algumas, né, ó. Essa daqui já foi eliminada, essa daqui já foi eliminada, e nós temos aí, então, 3 respostas que podem ser verdadeiras para nós. Então, nós vamos perguntar lá assim, ó: como é que eu faço para multiplicar? Deixa eu apagar aqui essas partezinhas para vocês olharem, né. Como é que eu faço aqui para multiplicar x elevado a 3 para dar x elevado a 3? Opa, eu já tenho ele, né. Então eu preciso de alguém para fazer o y elevado a 7. Eu vou fazer ele aqui, ó. De 7 você já tem 4, então faltam quantos? 3. Então, ó, vou fazer aqui embaixo só para você olhar. Se eu fizer isso aqui, ó, x3 y4 vezes professora, por que você não colocou o 1 ali? Eu não coloquei o 1, porque isso aqui multiplicado com isso aqui, ó, vai dar x elevado a 3 por y elevado a 3. Se eu pegar esse e multiplicar por esse, veja que as bases são iguais, ó. Então, eu somos os expoentes. Então, vai ficar x ao cubo com y 7. Tá vendo que isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui? Certo? Então deu certo para nós. Agora vamos lá. Menos. Eu tenho x ao cubo, y à quarta, multiplicado, eu preciso que isso aqui aconteça. Lembrando, né? Isso aqui vale 1, ó. Tem 1 na frente. Então, 1 vezes quanto que dá 3? 3. Agora você tem x ao cubo. Vou tirar já esse 1 daqui, né? Vou tirar ele daqui, tá bom? Tchu, tchu, tchu. Vamos lá. Agora eu tenho x8, ó. Só que do x8 eu já tenho o 3. Quanto que falta? X5. Do y4 eu já tenho o y4. Opa, não preciso então mais dele, né? Mas, lembrando que o 1 tá lá na frente. Então, 1 vezes quanto que dá 4? 4. Aí você tem x à quarta e aqui você tem x a 3. Então, de 4 você já tem 3. Faltam quantos? O x. E de y6 você já tem o y4. Então, faltam
2. Então, qual é a resposta correta para nós aqui? A letra A, ó. Letra A é exatamente isso aqui que nós fizemos, tá? Essas são as fatorações. Então, sempre lembrando, pessoal, quem está para fora do grupinho é aquela pergunta: quem está em evidência? Está em evidência. É isso que você sempre tem que pensar, tá bom? Essa é uma perguntinha aí. Aí, bora para o 25. Tive alunos que falaram: "Professora do céu, qual que é o valor do x pro?" Ó, ele está falando que isso aqui, pessoal, é igual a isso aqui. Então, qual que é o valor do x, professora? E agora? Simples assim. Tá vendo que no primeiro membro, ó, você tem um x para conhecer, né, para achar o seu valor. Já do outro lado, ó, perceba que tá tudo certinho aqui, é uma belezinha. Então, você vai trabalhar com ele, ó. 4 vezes a raiz de 9 mais a raiz cúbica de menos 9. Perfeito. Então, 4 vezes. O que que é a raiz quadrada de 9? É 3. E a raiz cúbica de menos 9? Ah, eu não sei. Claro, né? A gente não tem uma raiz exata para isso. Então, vamos trabalhar com quem é exato. 4 vezes 3 são 12. 12 mais a raiz cúbica de menos 9. Agora, olha só, isso aqui foi o que nós achamos, tá? Agora, olha só, você tem essa situaçãozinha aqui, ó. E eles são iguais. São iguais, é uma balança, meus queridos, né? O que você tem na direita, você tem na esquerda. Então, você tem lá assim, ó, raiz cúbica de menos x mais 12. Olha só, aqui é mais 12, aqui é mais 12. Aqui é positivo. Opa, não tem sinal, é positivo também. É uma raiz cúbica. Opa, é uma raiz cúbica. Você tem o menos, eu tenho menos. Então, quanto que vale o seu x agora? Quem que está faltando aqui para ele ser exatamente igual? O 9. Então, aí ele pergunta: o x é par? Não, o x não é par. Múltiplo de 3, 9 está na tabuada do 3. Quando ele fala múltiplo, você tem que pensar na tabuada. Múltiplo de 3, 9 é um resultado, é um produto da tabuada do 3? Claro que é. Então, a nossa resposta é a letra B, múltiplo de 3. Não precisa nem continuar aqui, né? Certo? Feito aí, belezinha, exercício pronto. Tira um print aí, pessoal, tá bom? Dessa situação que eu vou apagar quando eu voltar aqui o 26 para eu poder trabalhar aqui com vocês, tá bom? Ter algum espaço para fazer. Bora então para o exercício 26 agora. Bom, esse aqui nós fizemos alguns exemplos em sala de aula, passei para vocês. Tinha um muito parecido na apostila, né? E aí, no começo, então, eu expliquei para vocês fechando o triângulo aqui, né. Então, achando este valor, eu consegui achar este valor. Mas eu vou dar a dica para vocês aqui, né, que eu já tinha feito em sala de aula, né, porque esse aqui é o método, mais explicativo, mas em tempo de prova nós temos que ter alguns atalhos, né, porque nós temos pouco tempo para fazer essa prova, né. Se bem que vocês fazem tão rápido a prova, né, mas fique em matemática, perceba o que ele está fazendo, tá bom. Então lembra que eu falei para vocês da regra do biquinho, né, é um triângulo ai professora, é um triângulo quando eu fecho isso aqui, né, porque até o momento você tem lá assim ó, 2, 3, 4. Ele não é um triângulo para você, né, é um triângulo quando eu faço isso aqui. Então, muito bem. Quando você tem o biquinho, né, fazendo com que isso aqui, deixe de ser um triângulo para ser um quadrilátero, o que você vai fazer? Você vai fazer a soma dos ângulos internos, né. A soma dos ângulos internos é exatamente o valor do ângulo externo dessa situação de triângulo que você vai montar, tá bom? Então é simples assim, ó, vai pegar tudo que é interno, né, 45 graus, vai somar com os 23 graus,
e vai somar com o 14 graus, né. Então você vai ter aqui 5 com o 3 que dá 8 e o 8 com o 4 que dá 12, né. Subiu um aqui, 4 com 2 6 7 8 82. Então o seu valor de x vai ser 82. A letra C. Nós, vimos esse exercício no passo a passo em sala de aula, tá bom? Então, lembre-se que isso aqui acontece por causa da propriedade que nós usamos, né? Qualquer triângulo, o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, eu expliquei isso passo a passo para vocês. Então, não esqueça, tá bom? É um triângulozinho, lá parece um triângulo, né? Dá para montar o triângulo, então você soma todos os biquinhos internos que vai dar o seu valor externo, tá bom? Muito bem. Já o 27, sabendo que os pares ordenados, então nós temos pares ordenados, né? Então lembrando que quando se trata de par ordenado, eu tenho x e y, tá bom? Muito bem. Então isso quer dizer, ó, veja aqui que ele deu par ordenado menos um ponto e vírgula 2x menos 4. Então isso quer dizer que x vale menos um e o que o seu y vale 2x menos 4. Aí te deu mais um par ordenado, ó, menos 4 mais 3y, menos 4 mais 3y, ponto e vírgula 12. Então, você tem alguns valores para x, alguns valores para y. E no fim, ele quer isso aqui, ó, x menos y. Então, uma questão de pensar, né? Então, nós vamos primeiro trabalhar com o x. Isso aqui igual a isso aqui. Então, nós vamos fazer lá, ó, x, então, vale quanto? Então, vamos lá. Menos, essa é a coordenada x, tá? Menos um é igual a menos 4 mais 3y. Quem que você vai achar? O y. Então, nós vamos colocar lá assim, ó, menos um, ou menos um não, perdão. Vamos trazer o y para cá, né? Então, menos 3y, o 1 passa para lá positivo, menos 4. Então, menos 3y é igual a menos 3, menos com menos é mais, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, ó, y é igual a 1. Perfeito. Agora nós vamos ver a coordenada y. Quem que é a coordenada y? 2x menos 4, 2x menos 4. Eu vou arrumar isso aqui, tá bom? Vou fazer aqui embaixo, depois eu apago. Coordenada y. Coordenada y. Quem que é a coordenada y? 2x menos 4 é igual a 12. Então, 2x é igual a 12 mais 4, 2x é igual a 16. Aí, vou fazer aqui, ó, 16 dividido por 2, x é igual a 8. Então, ele quer x menos y. Então, o seu x vale 8. Então, nós vamos ter lá 8 menos o seu y, que vale 1. Portanto, x menos y é igual a 7. Portanto, a letra D seria a resposta. Tá bom? Pausa o vídeo, tira um print para que você possa então rever esses conceitos aqui, tá? Quando eu voltar, vai estar tudo apagado para a gente poder ver o exercício 28. Voltando então, exercício 28, seja A e B números inteiros tais que 15 é o seu máximo divisor comum. Então, M, DC, né? Então, ele fala que A, B, isso aqui é 15. Aí ele quer saber quantos são os divisores comuns positivos de A e B, então. Se deu 15, os divisores entre eles comuns é quem? O 1, o 3, o 5 e o 15, né? Por quê, professora? Porque ele não está falando que o MDC é 15. Então, se ele está falando isso, ele quer saber quantos são os divisores. Então, nós temos que pensar assim, ó. Os únicos que vão dividir o número 15 é a tabuada que tiver um produto 15.
Então, na tabuada do 1 eu tenho o resultado 15, 1 vezes 15 é 15. Na tabuada do 3 eu tenho 15, 3 vezes 5 é 15. Na tabuada do 5 eu tenho 15, 5 vezes 3 é 15. E 15 vezes 1, 15, né? Então, nós temos quantos divisores lá? O 1, 3, o 5 e o 15 são 4, ó. Então, letra D, tá bom? O conjunto verdade de uma equação do quê? De segundo grau, tá bom? Possui o que aqui? Aí ele te dá algumas alternativas. Então, a primeira coisa que você vai fazer é trabalhar com Bhaskara, tá bom? Eu vou usar essa parte de cima aqui, então quando a gente voltar, essa parte aqui descrita não estará mais aqui, tá bom? Esse aqui, por ter, né, um espaço maior, eu vou colocar aqui em cima, tá bom? Ó, 29. A gente precisa de um espacinho maior. 2x² menos 5x mais 3 é igual a zero. Então, nós vamos começar com, aliás, com o delta não. Vamos começar no passo a passo. Vamos separar os coeficientes. Quem que é o meu A? É o 2. Quem que é o B? O B é quem está com x, né? Então, menos 5. E o C vale 3. Então, para o delta, pausa o vídeo aí e fala você a fórmula para você não esquecer, tá bom? Então, b ao quadrado é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 3. Base negativa de expoente par é positiva, então dá 25. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3 dá 24. Portanto, o nosso delta vale 1. Então, para Bhaskara, né, é menos b mais e menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o a. Então, x1 menos b, né, nós vamos olhar lá. A fórmula é menos e o b vale menos, então menos com menos é mais. Então, mais a raiz de delta que vale 1, né, a raiz de 1 é 1, dividido por 2 vezes o 2, que dá 4. Eu já vou colocar 4 direto aqui, tá bom? Fazer de novo, que eu apaguei tudo aqui. Então, 5 mais 1 dividido por 4, nós temos 6/4. Isso aqui dá para simplificar por 2, que vai dar, então, 3/2, né? E x duas linhas é igual a 5 menos 1/4, que é igual a 4/4, que é 1. Então, nós temos lá. Então, na regra, pessoal, o nosso conjunto verdade é o menor para o maior, né? 1/3/2. Professora, por que 3/2 é maior? Se você pegar 3 e dividir por 2, vai dar 1,5, né? Então é maior que 1. Então aí nós vamos ler com calma. Número primo como elemento. 1 não é número primo e 3/2 não é um número primo. Então a letra A está fora. Número negativo como elemento. Os dois deram positivos, então nenhum negativo. Um único elemento. Um é diferente de 3/2, então deu dois elementos diferentes. Dois inteiros como elemento. Deu algum dois inteiros aqui? Dois inteiros seria essa resposta, ó, número 2, né? Dois inteiros, não tem número em vírgula aqui. Então, não, né? Um quadrado perfeito como elemento. Um quadrado perfeito, professora, um quadrado perfeito, o que que é isso? Um quadrado perfeito é aquele que tem raiz, ó, né? Então, a raiz de 1 é 1. Eu não tenho raiz de 3/2, então, um quadrado perfeito como elemento. Então, a raiz de 1 é igual a 1. Então, letra E no exercício, tá bom? Bora pro próximo. Bora lá. Triângulo ABC a seguir é retângulo. Eu sei disso porque ele tem um 90 graus aqui, ó. A e os seus catetos medem. AB vale 12 centímetros, o AC vale 16. A medida da altura relativa, ele quer saber essa medida aqui, ó. Qual que é a medida do triângulo em relação, né, à altura relativa à hipotenusa desse triângulo. Então, você não tem altura e você também não tem a hipotenusa. Ó. A hipotenusa, lembre-se, é aquele que está à frente do ângulo de 90 graus, né? Ele é oposto a esse ângulo de 90 graus. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é achar a hipotenusa. Quem que nós vamos usar para achar a hipotenusa? Teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Perfeito. Como é a hipotenusa que a gente quer, então a ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado.
nesse caso é o exercício 30, né. Então bora lá. Então nós vamos ter lá, ao quadrado é igual a 12 vezes 12 que é 144, mais 16 vezes 16 que dá 256. Então ao quadrado fazendo essa soma dá 400, tirou raiz, cortou, cortou, A veio para fora, a raiz quadrada de 400, se você não sabe, você fatora e faz grupinho, tá bom? Então 20 vezes 20 dá 400, então a minha hipotenusa vale 20. Então isso quer dizer que este ladinho aqui, ó, vale 20 centímetros, tá bom? Agora eu quero saber, olha só o que ele colocou aqui, ó. Ele colocou a medida da altura relativa à hipotenusa. Então, quando ele pede a altura relativa, o que que nós vamos fazer? Nós não sabemos, né, a altura relativa. Então, nós vamos descrever o Pitágoras aqui, né, mas de uma outra maneira, assim, ó. 20 vezes x, a hipotenusa em relação à sua altura, né, ó, em relação, então vezes, é igual a 12 vezes o 16. Então nós vamos ter lá 20x é igual a 12 vezes 16, que dá 192. Se você não sabe, faz no passo a passo, tá? E x é igual a 192 dividido por 20. Vou fazer aqui a divisão para vocês verem, ó. 192 dividido por 20. Então, isso aqui vai dar 9, né? Mais aproximado aqui é 9. Então, nós vamos ter lá 180. E sobra 12. 12 não divide abaixo zero, abaixo a vírgula, e aí nós vamos ter 6. 6 vezes 20 dá 120, para 120 nada. Então nós vamos ter 9,6 centímetros, letra D, ó, para essa altura relativa. Tá bom? Isso aqui, ai, professora, como é que você achou isso aqui? Esse aqui é a parte de relação métrica que nós temos lá e nós estudamos, né? Lembra aquele monte de fórmulas que nós vimos em sala de aula em relação ao triângulo, a projeção dos lados dele, tá lembradinho? Então, é isso aqui que nós temos, tá bom? Então, falou, ele deu lá que você precisa achar a hipotenusa, tá bom? E ele quer a altura relativa, você pode fazer exatamente isso aqui, ó. Coloca a hipotenusa como x, multiplica os dois catetos, ó, tá bom? E aí você vai achar o valor da altura, tá bom? Tá feito aí o exercício. Tira um print ou pausa o vídeo. Quando a gente voltar, esse cálculo não estará mais aqui, tá bom? Bora para o exercício 31, então. Vou fazer o exercício 31 aqui em cima também, porque ele demanda um pouquinho mais de espaço, né? Nós vamos ter que trabalhar lá e ele vai cair numa equação de segundo grau. Aí vocês vão ver se é completa ou incompleta, tá bom? A soma dos valores reais que satisfazem x mais 3 ao quadrado menos 4x mais 3 ao quadrado, igual a zero. Você vai escolher, tá bom? Ou você faz a distributiva, o chuveirinho de x mais 3 vezes x mais 3, ou você usa a regrinha que eu falei. Eu vou colocar aqui a regrinha para vocês irem sempre se acostumando, né? Isso aqui também é uma situação de fatoração que nós temos, né? De que maneira, professora? Lembra, ó, o 2 cai em cima do x, então vai ficar x ao quadrado. Como ele é positivo, vai ficar positivo todos os elementos dele. Esse 2 daqui, ó, ele vai cair aqui multiplicando os dois termos, 2 vezes x vezes o 3, que vai dar 6x. Mais o 2 cai em cima do 3. Então, 3 vezes 3, 9. Menos, vai colocar dentro do parênteses, tá bom? Vai fazer a mesma coisa com esse 2 aqui, ó. Só que é o seguinte, esse 2 cai em cima dos dois termos, tanto do 4 quanto do x. Então, 4 vezes 4, 16. E x vezes x, x ao quadrado. Ele é positivo, então todos os termos ficarão positivo. Esse 2 vai cair aqui, ó, é sempre essa regra, cai em cima do número, cai embaixo, multiplicando os dois termos. Quanto que é 2 vezes 4x? 8x. E 8x vezes 3, nós vamos ter 24x. Mais o 2 cai em cima do 3. 3 vezes 3, 9. E tudo isso aqui é igual a zero, ó, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui x ao quadrado com x ao quadrado, x com x e número com número.
Então, eu vou começar lá assim, ó, x ao quadrado menos com mais, menos 16x ao quadrado. Agora eu vou para o x, ó, mais 6x menos com mais, menos 24x. Agora o mais 9, ó, mais 9 menos com mais é menos 9 e tudo isso é igual a zero. Então eu já posso fazer um corta-corta aqui, ó, mais 9 com menos 9 cortou, cortou, tá bom? Então eu vou fazer lá, x ao quadrado menos 16x ao quadrado, eu tenho menos 15x ao quadrado. Aí aqui, ó, x com x, então o maior conserva o sinal e subtrai. 24 menos o 6, nós vamos ter então menos 18x. E isso aqui é igual a zero, tá bom? Então, muito bem. Dentro dessa situaçãozinha, deu uma equação de segundo grau incompleto, tá bom? Sendo ele incompleto, eu vou colocar, como os dois deu negativo, eu vou multiplicar por menos um para os dois ficarem positivos, ó. 15x ao quadrado mais 18x, tá bom? Se você quiser fazer direto, também pode, não tem problema nenhum. Então, 15 e 18. Você pode aplicar aqui o Bhaskara, pode aplicar o delta também, sem problemas nenhum, mas nós fizemos lá na sala de aula, cansamos de fazer, né, a situação do incompleto, que é a fatoração. Então, a pergunta aqui é: quem está em evidência? Em relação ao 15 e ao 18, quem está em evidência? 3, né? A tabuada do 3 tem 15 e tem 18, uma belezinha. E o x também, ó. Lembrando, né, professora, como é que eu sei que a fatoração por quem está em evidência? Ó, você tem x1 e x2, então você vai ter 3x aqui. Na realidade, aquilo vai ser descrito assim, ó, certo? Então veja que o x se repete várias vezes aqui. Então, se ele se repetir, é quem está em evidência, tá bom? E não esqueça do número também. Então, bora lá. 3x está em evidência. 3x vezes quanto? Que vai dar 15x ao quadrado. 5, né? 5x. Então, você tem um com um vai dar 2. Mais 3x vezes quanto? Que dá 18x. Então, nós vamos ter 6. 6 vezes 3x, 18x. Aí, o x1 é sempre zero. Lembra que eu falei em sala de aula? Então, 3 é sempre zero. Ai, professora, como é que é mesmo? Você vai pegar esse 3 e vai colocar igual a zero, ó. 3x é igual a zero, x é igual a zero dividido por 3, e zero dividido por 3 é zero, tá vendo? Então, ele sempre vai dar zero, tá bom? E o x2? X2, nós vamos pegar isso aqui, ó, e mudar, né, o nosso sinal e colocar um sobre o outro. Professora, como é que era isso mesmo? Esse aqui por zero, ó. Vou fazer aqui, ó. 5x mais 6 é igual a zero. Então, 5x, o 6 passa para lá negativo, ó. X é igual a menos 6 sobre 5. Para ficar mais fácil, a gente pega o que está sem o x, ó. Lembrando que quem está com x sempre vai ser o seu denominador. Então, mudou o sinal, ó. Mais 6 vai ficar menos 6 sobre quem está com x, que é o 5. Lembra que nós treinamos bastante isso em sala de aula, né? Aí a pergunta dele foi a seguinte, ó. A soma dos valores reais. Então, se eu pegar 6, menos 6 sobre 5 mais zero, isso aqui vai dar menos 6 sobre 5. Tá bom? Então, esse daqui seria a letra E para nós, tá bom? Tira um print, pausa aí, quando voltarmos esse cálculo não vai estar mais aqui, tá bom? Para a gente poder fazer o 32. Bora lá então para o exercício 32. Aqui, pessoal, precisa tomar cuidado e ler certinho, tá bom? Ó, 3/5 de um número subtraídos de 6/7 desse número. Ó, 3/5 de um número. Que número? Eu não sei, você não sabe, então vale X. Olha só a pegadinha aqui, ó. Subtraídos de 6/7 desse número. Então, eu não posso escrever 3/5 de um número e subtrair 6 dele. Aqui é desta maneira, ó. 3/5 de um número subtraído de 6/7 desse número. Então, ó.
Eu vou colocar primeiro 6/7 desse número, subtraindo os 3/5 deste número, tá bom? E o resultado acrescido de um. Então, deste resultado, eu vou acrescentar um. Aí ele usa a palavra fornecem, ó. Fornecem 2/5 do número dado. Então, 2 é igual, né, a 2/5 deste número, que eu não sei, tá bom? Agora eu vou colocar todo mundo dentro da ordem, x de um lado, números do outro. Olha a pegadinha, hein? Isso aqui foi uma pegadinha descrita. 3/5 de um número subtraídos de 6/7 desse número. Então, o negativo está no 3/5, ó, tá? E não no 6/7. Eu tive alunos que fizeram isso aqui, ó. Opa, eu tive alunos que fizeram 3/5 menos 6/7 deste número, tá bom? E aí o resultado vai dar errado, não dá certo não, tá? Então por isso que a gente precisa tomar cuidado com o que está lendo, ó. Aí ele continua, e o resultado acrescido, então o resultado de quem? O resultado desses dois, ó, opa, deixa eu colocar aqui. O resultado desses dois eu acrescentei um, e aí ele me forneceu, ou seja, ficou igual a 2/5 de x. Ele fez de propósito, para pegar quem sabe e quem não sabe, hein? Então, vou arrumar esse povo aqui. Bora lá, colocar x de um lado, números do outro. Então, nós vamos colocar lá assim, ó. 6/7 de x menos 3x quintos menos 2/5 de x. Ele passou negativo, não, ele veio para cá negativo e um positivo passa para lá negativo. E eu já vou colocar um aqui, tá bom? Então, eu não consigo fazer 7 virar 5, nem consigo fazer 5 virar 7, mas eles são múltiplos, então eu consigo trabalhar aqui, ó. Eu consigo qual o número em comum que o tanto 5 quanto o 7 tem? O 35, né? Então é simples assim, pessoal. Eu pego o 5, ó, e passo ele para cá. Pego o 7 e passo ele para cá, ó. Tá bom? Só que se eu fiz embaixo, eu faço em cima. Então, beleza. Então, perceba que 7 vezes 5 dá 35, 5 vezes 7 dá 35, 5 vezes 7 dá 35, então esse um tem que virar 35. Eu só posso multiplicar por 35. Não é isso? Então vamos lá. 6 vezes 5 eu vou ter 30x, perceba que de baixo é 35, eu já posso cortar. Menos 3 vezes 7x dá 21x, o de baixo é 35, eu já posso cortar. Você só pode cortar o de baixo, o denominador, quando você tiver x em cima, certo? Então, muito bem. Menos 35, 2 e 7, 14x, tá bom? 35, ah, professora, mas o 1 aqui não tem x, não tem problema, ele tinha na primeira parte lá, tá bom? Então, aí pode. 1 vezes menos 35 vezes menos um dá menos 35. Então, nós vamos fazer lá 30 menos 21, que dá 9, positivo. E 9 menos 14, nós vamos ter menos 5. Então, é menos 5x, que é igual a menos 35, ó. Então, x é igual menos com menos dá mais. Então, é 35 dividido por 5. E 35 dividido por 5 dá 7. Então, x vale 7. Preste atenção agora nas respostas. Inteiro negativo? Não, ele deu positivo, tá fora. O número par? Não, não é um número par. X é igual a 7. É múltiplo de 7. Opa, na tabuada do 7 tem 7, então ele é múltiplo de 7. Ele é múltiplo de 5? Na tabuada do 5 não tem 7. É múltiplo de 3? Na tabuada do 3 não tem 7. Então ele não é nem múltiplo de 5, nem múltiplo de 7, nem múltiplo de 3. Então isso quer dizer que ele é múltiplo de 7. Letra C. Todos os exercícios feitos para vocês aí em relação à parte de matemática, tá bom, pessoal? Prestem atenção, se necessário, refaça os exercícios, né? Estude por esses exercícios, eles são ótimos, né, para a gente poder pensar e poder também ver o que aprendemos em sala de aula, tá bom? Um beijo, um abraço, queridos, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.